Olá! Neste vídeo, vamos apresentar a regra de L'Hopital. Essa regra vai permitir que calculemos alguns limites indeterminados com o auxílio das derivadas. A regra de L'Hopital diz o seguinte: se o limite de uma função da forma f de x sobre g de x está indeterminado do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, e além disso, existe o limite dado pelo quociente das derivadas da f e da g, com x tendendo ao mesmo valor, então esses dois limites do enunciado são iguais. Ou seja, para calcular o limite original, podemos considerar o valor do limite obtido derivando o numerador e o denominador. Vamos ver alguns exemplos. Nesse número 1, quando x tende a mais infinito, tanto x quanto e elevado a x tendem a infinito. Portanto, o limite está indeterminado do tipo infinito sobre infinito. Se eu derivar o numerador e o denominador, a fração vai ficar 1 em cima e e elevado a x embaixo. Esse limite existe e não está indeterminado. Quando x tende a infinito, o numerador tende a 1 e a exponencial tende a mais infinito. Visto que o x tende a mais infinito, então essa potência, quanto maior o expoente, maior será o seu resultado. Logo, esse limite vai tender para zero. Concluímos então que o limite que começamos também vale zero. No exemplo 2, também temos um limite indeterminado do tipo infinito sobre infinito. Utilizando a regra de L'Hopital, derivamos em cima e derivamos o termo embaixo. Então, vamos obter 2x sobre e elevado a x. Repare que esse limite continua indeterminado do tipo infinito sobre infinito. Neste caso, podemos usar a regra de L'Hopital novamente. Então, derivando o numerador, dá 2 e o denominador dá e elevado a x. E aí a gente vê que esse limite vai dar zero, porque o numerador tende para 2 e o denominador para infinito. Assim, o limite que a gente começou vai existir e ser igual a zero. No terceiro exemplo, quando x tende a 2, tanto o numerador quanto o denominador tendem para zero. Então, esse limite está indeterminado do tipo 0 sobre 0. Logo, podemos tentar usar a regra de L'Hopital. Derivando o numerador, dá 2x, derivando o denominador, dá 1. E aí, o limite não está mais indeterminado. Quando x tende a 2, o resultado vai dar 2 vezes 2, que é 4. E o último exemplo aqui, a gente tem exatamente o limite fundamental trigonométrico, que a gente sabe que está indeterminado do tipo 0 sobre 0 e que o seu valor tem que ser igual a 1. Vamos utilizar a regra de L'Hopital para confirmar mais uma vez esse resultado. Então, nós vamos derivar o numerador e vamos obter cosseno de x
E a derivada do denominador vai ser 1. Quando x tende a zero, esse limite dá cosseno de zero, que é igual a 1. Então, vocês estão vendo que a regra de L'Hopital ela é muito útil para resolver alguns limites indeterminados, né? Pelo menos, a princípio, desses dois tipos, infinito sobre infinito e zero sobre zero. Alguns cuidados que nós temos que ter. Nós só podemos utilizar a regra de L'Hopital se o limite estiver indeterminado de um daqueles dois tipos, zero sobre zero ou infinito sobre infinito. Se o limite não estiver indeterminado, não podemos utilizar a regra de L'Hopital. Reparem, neste exemplo aqui, quando x tende a 1, o numerador vai tender a 1 mais 1, 2, e o denominador vai tender a 1 mais 1, 2 também. Então, esse limite vai ser 2 sobre 2, que é igual a 1. Se eu ajo de forma desatenta aqui e utilizo a regra de L'Hopital, olha o que ia acontecer. A derivada do numerador dá 2x e a derivada do denominador dá 1. E aí esse limite vai dar quanto? 2. Ou seja, um valor diferente do valor correto do limite que queremos. Ok? Então, sempre ficar atento se o limite está indeterminado ou não antes de utilizar a regra de L'Hopital. Outra situação importante de se considerar é que nem sempre vai ser vantajoso utilizar a regra de L'Hopital, né? Nesse limite aqui, que é de uma função racional, com x tendendo a mais infinito, nós já vimos que esse limite é um limite indeterminado do tipo infinito sobre infinito. Se eu utilizo a regra de L'Hopital aqui, o que vai acontecer? Eu vou derivar esses dois polinômios aqui, que estão em cima e que estão embaixo. E aí, quando a gente deriva um polinômio, o grau cai de uma unidade. Então, eu vou derivar a primeira vez, eu vou ficar com um polinômio de grau 4 em cima e um de grau 4 embaixo. E o limite vai continuar indeterminado. Então, eu vou ter que utilizar a regra de L'Hopital de novo. Derivando novamente, o grau vai cair para 3. E ainda vai continuar indeterminado. E aí eu utilizo a regra de novo. E aí vai cair para grau 2. E aí a indeterminação só vai desaparecer depois que você utilizar a regra mais 5 vezes aqui. Ok? Então, é muito mais simples você chegar nessa expressão aqui e colocar o x elevado a 5 em evidência, né? E aí a gente já fez isso em outros vídeos. E aí a gente já sabe o que tem que fazer. A gente cancela esse x elevado a 5 aqui e faz o x tender a infinito. Todas essas frações aqui vão tender para zero e o limite não vai estar mais indeterminado. Então, aqui vai dar exatamente quanto? 2 sobre 1, 2. Ok? Então, nem sempre utilizar a regra de L'Hopital vai ser uma boa ideia. E nem sempre vai ser possível resolver o limite pela regra de L'Hopital, né? Como é esse caso aqui, né? Desse exemplo. Reparem que esse limite também está indeterminado do tipo infinito sobre infinito. Então, vamos tentar utilizar a regra de L'Hopital aqui. Eu vou, então, ter que derivar o numerador e o denominador, e para isso vou escrever a raiz
quadrada como potência, né? Então, derivando em cima e embaixo, a gente obtém 1 sobre 2, 1 mais x ao quadrado elevado a menos 1 sobre 2, vezes a derivada da base, né, que é 2x. E aqui, a derivada de x vai ser 1. Você pode simplificar esse denominador 2 com esse 2 que multiplica em cima, passar essa potência para o denominador, tem expoente negativo, então ela vai ficar com expoente positivo. E aí a gente chega exatamente nessa função aqui. Ok? X sobre raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. Reparem que a função que apareceu aqui é exatamente o inverso da função que a gente começou, certo? E aí a gente continua com limite indeterminado. Você pode usar a regra de L'Hopital de novo aqui? Pode tentar utilizar. Mas aí o que vai acontecer? Quando você utilizar a regra de L'Hopital aqui, você vai acabar voltando para esse limite inicial. Ou seja, usar a regra de L'Hopital aqui vai fazer você ficar andando em círculos e você não vai conseguir tirar a indeterminação do limite. Então, como é que a gente pode fazer para resolver esse limite? Olha, esse limite aqui a gente resolve de uma maneira bem simples, sem usar a regra. Basta fazer o quê? Bom, como x aqui é um número positivo, né? Então a gente sabe que nessa situação o x é igual a raiz quadrada de x ao quadrado. Então a gente substitui essa informação aqui. Podemos colocar tudo dentro de um único radical. Depois a gente separa essa fração. E aí, quando a gente separa essa fração aqui, vai ficar 1 sobre x2 mais x2 sobre x2, ou seja, vai dar 1. Ok? Quando x tender a infinito, essa primeira fração vai dar 0. E aí, o resultado vai ser raiz quadrada de 1, que é igual a 1. Ok? Então, só pelo fato da gente ter a regra de L'Hopital agora, não quer dizer que a gente vai deixar de lado tudo que aprendemos na parte de limites. Porque pode acontecer de ter um limite que não possa ser resolvido pela regra de L'Hopital. Nós vamos ver agora que a regra de L'Hopital ela pode ser utilizada em limites envolvendo outros tipos de indeterminação. Para isso, será necessário reescrever a expressão da função de forma que o limite possa ser enquadrado em um desses dois tipos de indeterminação aqui que permitem o uso da regra. Então, vamos começar por limites que estão indeterminados de tipo 0 vezes infinito. Nesse tipo de limite, o que acontece? Você tem o produto de duas funções, onde uma tende a 0 e a outra tende a infinito. Todo produto pode ser reescrito de uma dessas duas maneiras aqui. A gente repete um dos fatores e divide pelo inverso do segundo fator. Repara que quando você efetuar o quociente das frações aqui, A dividido por 1 sobre B, você vai repetir a primeira e vai multiplicar pelo inverso da segunda e você vai recuperar exatamente o seu produto inicial.
Quando a gente reescreve o produto dessa primeira forma aqui, notem que o numerador, que é o A, vai tender para zero, e o denominador, que é o 1 sobre B, agora vai tender para zero também, porque o B tende a infinito, então 1 sobre B tende para zero. E aí o limite fica indeterminado do tipo 0 sobre 0. Se a gente reescreve o produto dessa outra forma aqui, também podemos usar a regra de L'Hopital. Por quê? Porque aí o numerador vai tender a infinito e o denominador vai tender a infinito também, porque se A vai para zero, 1 sobre A vai tender em módulo a infinito. Logo, o limite vai estar indeterminado do tipo infinito sobre infinito. Vamos ilustrar essa situação com esse limite aqui. Quando x tende a menos infinito, o primeiro fator vai tender a menos infinito e o segundo fator ele vai tender a zero. Por quê? Porque a função exponencial tende a zero, né, quando o expoente tende a menos infinito. Pelo menos quando a base da exponencial é igual a e. Então, esse limite está indeterminado do tipo infinito vezes zero. Para resolvê-lo, o que vamos fazer? Reescrever esse produto como um quociente, onde a gente vai repetir o primeiro fator e dividir pelo inverso do segundo fator. Esse denominador aqui pode ser reescrito como e elevado a menos x. E aí, esse limite vai continuar indeterminado, mas o tipo de indeterminação vai mudar. Quando x tender a menos infinito, o numerador vai tender a menos infinito e o denominador vai tender a mais infinito. Por quê? Agora, o expoente aqui vai ficar com sinal positivo, porque menos com menos é mais. E a gente sabe que a exponencial de base E tende a mais infinito quando o seu expoente cresce cada vez mais. Portanto, para esse limite agora, podemos usar a regra de L'Hopital. Derivamos em cima e derivamos embaixo, e obtemos esse quociente. Jogando essa exponencial para cima e mudando o sinal do expoente, a expressão fica assim. E aí agora o limite não está mais indeterminado. E elevado a x, quando x tende a menos infinito, vai tender para zero. E, portanto, o limite procurado vai ser igual a zero. Vamos analisar agora este outro limite. Quando x tende a zero, esses dois denominadores aqui, eles vão tender a zero. E vão tender a zero por valores positivos, visto que aqui no primeiro você tem x ao quadrado e no segundo x ao quadrado cosseno de x. Quando x tende a zero, o cosseno de x tende a 1. Então, você vai ficar com um produto de dois números aqui que vão ser positivos quando x estiver próximo de zero. Portanto, a primeira parcela e a segunda parcela vão tender a mais infinito. E aí a gente vai estar com um limite indeterminado do tipo infinito menos infinito. Como faremos para poder resolver este limite aqui, já que essa indeterminação não é uma daquelas duas permitidas para o uso da regra de L'Hopital? A ideia aqui vai ser pegar essas duas frações e juntá-las em uma única fração, fazendo o MMC. Então, o MMC de x ao quadrado e x ao quadrado vezes cosseno de x vai ser x ao quadrado cosseno de x. Então, eu coloquei aqui embaixo esse MMC.
Pegando este termo e dividindo por x², vai dar cosseno de x. Multiplicando por 1, o resultado dá cosseno de x. Agora, x² vezes cosseno de x dividido por ele mesmo vai dar 1. Quando você multiplicar pelo numerador, vai dar menos 1. E assim, nós reescrevemos essa diferença dessa outra maneira aqui. Quando x tende a zero, cosseno vai tender a cosseno de zero, que é 1. 1 menos 1, 0. E o denominador vai tender a zero também. Ou seja, o limite agora ele está indeterminado do tipo 0 sobre 0, permitindo assim o uso da regra de L'Hopital. Então, derivamos em cima e derivamos embaixo e vamos obter no numerador menos seno de x, e no denominador eu vou ter que usar aqui a regra do produto, né? Então vai derivar, primeiro vai dar 2x vezes cosseno de x, mais, e aí agora repete o primeiro fator e multiplica pela derivada do segundo, que é menos seno de x. Repare que quando x tende a zero aqui, tanto o numerador como o denominador continuam tendendo para zero, ou seja, o limite ainda está indeterminado do tipo 0 sobre 0. Eu posso tentar resolver isso daqui agora de duas maneiras. Ou eu aplico a regra de L'Hopital de novo, ou então utilizamos conhecimentos que já temos desde quando estudamos limites indeterminados. Aqui eu vou dividir tudo por x, em cima e embaixo. Então, o meu numerador vai ficar seno de x sobre x, e o meu denominador vai ficar todo dividido por x, né? E aí eu separo a fração que vai aparecer, vai ficar 2x cosseno de x sobre x, menos x² vezes seno de x sobre x. Podemos simplificar essas frações aqui, cancelando o fator x, e aí fazemos agora o x tender a zero. Repare, no numerador a gente tem o limite trigonométrico, vai tender a 1, como tem esse menos aqui, então vai dar menos 1. E no denominador, quando x tender a zero, vai ficar 2 cosseno de zero, né? Então vai ser 2 vezes 1, que é 2. E aqui, quando x tender a zero, vai dar zero, né? 0 vezes seno de zero. Então vai ficar 2 menos 0, que é 2. Portanto, o valor desse limite é igual a menos 1 sobre 2.